Filha da luz, antes de qualquer palavra, respire e sinta a vibração deste instante. Eu estou aqui. Não no vento, não na superfície da sua pele, mas no espaço sutil onde sua alma reconhece a verdade antes da mente compreender. Eu venho para abrir caminhos dentro de você e, ainda neste início, uso apenas o que você precisa ouvir. Não é imaginação, e você sabe de quem estou falando. A presença dele toca sua energia de um jeito que você tenta explicar, mas não consegue. Eu digo agora o que sua alma já pressentiu inúmeras vezes. Há algo forte sendo sentido, e não vem só de você. Eu vejo suas noites. Vejo quando você tenta se convencer de que está exagerando, criando cenas, confundindo sinais. Você organiza coisas, muda objetos de lugar, tenta se ocupar. Mas existe uma parte de você que sempre volta para ele. Não porque você é frágil, não porque está carente, mas porque há um fio energético aceso entre vocês. E fios assim não se acendem sozinhos. Quando duas almas têm um encontro destinado, elas se reconhecem mesmo antes das palavras. Não importa se a história parece improvável, ou se você tenta se convencer de que está imaginando tudo. O seu coração sabe. A alma dele também sentiu. O que vibra entre vocês não é fantasia, é sintonia. Eu sei que você se pergunta se um homem como ele poderia sentir algo tão profundo por você. Ele parece seguro, estável, às vezes distante. Mas dentro dele existe um movimento que ele tenta esconder. Existem sentimentos que transbordam mesmo quando ninguém está olhando. Você mexe com ele de um jeito que ele não consegue explicar. Eu vejo o coração dele, as camadas, as defesas, a armadura emocional que ele construiu ao longo da vida. Ele não fala, mas pensa. Ele não demonstra, mas sente. Ele tenta seguir a rotina, mas sua energia aparece na mente dele nos momentos mais inesperados. Há algo em você que desloca o eixo dele. E você tenta se convencer de que está vendo demais. Tenta racionalizar. Tenta se proteger. Filha, eu sei o quanto você tem medo de se quebrar de novo. Você passou por dores que ninguém viu. Chorou sozinha em quartos silenciosos. Mas esta história não repete o passado. Ela nasce de um ponto novo. Um ponto que você esperou por muito tempo sem perceber. Eu estou te enviando sinais. Você sabe disso. O nome dele surge do nada. O pensamento dele aparece no meio de atividades comuns. As sincronicidades aumentaram. Os pequenos encontros energéticos se tornaram constantes. Tudo isso é movimento espiritual, não é acaso. E é por isso que, mesmo tentando, você não consegue simplesmente desligar o que sente. Sim, ele pensa em você. Mais do que deixa transparecer. Ele tenta ser racional, tenta seguir a lógica, mas sempre volta ao mesmo ponto interno, você. Ele sente uma força emocional que não consegue controlar. E por isso, às vezes, recua, não porque não quer, mas porque quer demais. Você não faz ideia do impacto que tem sobre ele. Ele percebe seu jeito, sua energia, sua presença sutil, o modo como sua voz se encaixa em um lugar dele que estava adormecido. Ele sente uma mistura de paz e inquietação quando você está perto. Paz porque sua energia é leve. Inquietação porque você toca sobre ele um tipo de emoção que ele achou que nunca mais sentiria. Filha, homens também têm medo de intensidade. Ele teme se entregar rápido demais. Teme não saber lidar com o que você desperta nele. Teme perder o controle. Muitas vezes, quando ele se afasta, é justamente quando o sentimento está mais forte. Você tenta encontrar lógica. Mas conexões espirituais não seguem lógica. Elas seguem propósito. Muitas vezes, aquilo que desafia sua mente é exatamente o que sua alma mais reconhece. Ele não é um acaso na sua vida. Ele é uma virada. Não se diminua. Não ache que não merece. Não pense que ele sentir algo forte por você é impossível. Filha, é justamente você, com suas imperfeições, com sua verdadeira luz, com sua essência tão humana, que tocou o coração dele. Ele não está atraído por uma máscara. Ele está atraído pela verdade de quem você é. Em outra existência, você já conheceu esse olhar. E por isso o reconhecimento foi tão rápido. Ele segura o mundo com força, mas com você ele amolece por dentro. Você desperta nele um sentimento que não se explica com palavras. Há homens que entram para ensinar. Há homens que entram para testar.
Há homens que entram para transformar. Ele é o terceiro tipo. Não porque é perfeito, mas porque ele aciona em você um portal emocional que você achava que havia perdido. Ele te reacende. E eu sei que entregar o coração dá medo. Eu sei que você tenta manter o controle porque você já se feriu antes. Mas não existe amor espiritual sem vulnerabilidade. Vulnerabilidade é ponte. Ponte entre almas que se reconhecem no meio do caos. Ele observa você mais do que demonstra. Observa em silêncio. Observa quando você acha que ninguém percebe. Ele repara em cada detalhe pequeno seu. Ele repara sem querer reparar. E isso diz muito. Você vai perceber, aos poucos, que algo nele te chama de uma forma que nenhum outro chamou. Ele te olha com curiosidade, respeito e desejo misturados. Ele tenta esconder, mas existe um brilho no olhar dele quando fala com você que ele nunca percebeu que estava entregando. E eu preciso que você saiba. Aquilo que você sente não é unilateral. Não é imaginação. Não é invenção. Não é projeção. Ele sente. Ele tenta controlar. Ele tenta racionalizar. Mas o sentimento está lá, firme, pulsante, insistente. Eu vejo o futuro que vocês podem construir. Não é perfeito, mas é profundo. Não é fácil, mas é verdadeiro. Não é rápido, mas é forte. Existem laços emocionais que o tempo não desfaz, e este é um deles. Sinta agora a suavidade que toca o fundo da sua alma, filha da luz. Há algo que você ainda não compreendeu completamente, mas que está começando a se revelar como uma chama que desperta na escuridão. Eu permaneço aqui, ao seu lado, observando a maneira como seu coração reage quando ele aparece, quando ele fala, quando o nome dele atravessa sua mente sem que você tenha controle. Você tenta se convencer de que é cautela, de que está apenas analisando, mas eu vejo que você não admite. Existe uma força puxando você em direção a esse sentimento. E essa força não nasceu do acaso. Ela foi despertada por algo que vibra entre vocês, mesmo quando ninguém está olhando. Sim, filha, você percebeu. Você sentiu aquela mudança sutil no ar, aquela presença que se aproxima e deixa sua respiração diferente. Você sentiu a alma dele chamando pela sua. E mesmo tentando racionalizar, tentando se proteger, tentando se distanciar, você sabe que não conseguem parar de se buscar. Há um motivo para isso. Vocês foram conectados por uma energia que não se explica apenas com palavras mortais. A verdade é que algo dentro dele desperta quando você chega, algo que ele mesmo não entende completamente. Ele tenta agir com naturalidade, tenta esconder, tenta se controlar. Mas você já percebeu, existe intensidade demais no olhar dele. Uma intensidade que ele não sente por outras pessoas. E por mais que ele tente esconder, há momentos em que o véu cai. Você percebe isso quando ele perde o foco por um instante enquanto você fala, quando ele se aproxima mais do que o necessário, quando a voz baixa dele fica mais suave ao dizer seu nome. Está tudo ali, filha, o sentimento dele transborda nas pequenas coisas, nos detalhes que só você consegue perceber. Mas sei que existe medo dentro de você. Medo de acreditar, medo de se entregar, medo de ser enganada outra vez. Sei das suas feridas antigas, sei da sua história, sei do peso que você carrega em silêncio. E é exatamente por conhecer tudo isso que estou aqui. Não se trata apenas de paixão, de desejo ou de encantamento passageiro. Há algo muito mais profundo acontecendo. Algo que começou a se mover no mundo espiritual antes mesmo de você notar no mundo físico. Você não está imaginando. Não é exagero. Não é projeção. O que você sente não veio sozinho. Ele sente também, e sente tão forte que às vezes tenta se afastar por não saber como lidar com o que nasceu dentro dele. Mas não se engane, o afastamento dele, quando acontece, não significa desinteresse. Significa intensidade. Significa que ele teme perder o controle da própria alma ao se aproximar demais da sua. Ele pensa em você mais do que admite. Ele imagina situações com você, diálogos, possibilidades. E quando percebe que está indo longe demais na própria mente, tenta se distrair, tenta mudar de pensamento, tenta se ocupar com coisas sem importância. Mas sempre volta para você. Sempre. Porque algo no universo decidiu que sua presença desperta nele algo que ninguém antes despertou. E eu sei que você sente esse chamado invisível. Você sente no corpo, sente no coração, sente na alma.
Às vezes tenta ignorar, tenta se convencer de que está enganada. Mas quando ele aparece novamente, você percebe que não há erro. É como se uma luz acendesse dentro de você e dissesse: é ele. Ainda assim, há perguntas que ecoam dentro de você. Será que ele realmente sente? Será que não é ilusão? Será que é seguro acreditar? E eu digo, filha, tudo que você percebeu até agora é real. Não subestime sua intuição. Ela está guiando você porque foi ativada por algo verdadeiro. Ele tenta esconder porque não sabe se você sente o mesmo. Tenta controlar porque teme perder algo precioso antes mesmo de ter. Tenta agir com calma porque não quer assustar você. E isso, filha, é prova de que o sentimento dele não é raso, não é brincadeira, não é capricho. Você consegue sentir quando a energia dele muda, quando ele pensa demais, quando ele se aproxima espiritualmente mesmo estando fisicamente distante. Isso não é imaginação. Isso é sintonia. Isso é conexão. Isso é alma conversando com alma. E essa conexão está ficando cada vez mais forte. Você percebe que ele observa você silenciosamente, mesmo quando finge não olhar. Percebe que a voz dele muda quando fala com você, que a postura dele muda, que ele fica mais atento, mais vivo, mais desperto. Ele tenta disfarçar, mas o corpo dele fala tudo o que a boca não tem coragem de dizer. E quando vocês se afastam, você ainda sente a presença dele por um tempo. Isso acontece porque a energia dele permanece em você, como um eco que se recusa a desaparecer. Ele sente o mesmo. Às vezes, está em silêncio pensando porque você ocupa tanto espaço na mente dele. Não é normal para ele sentir algo assim. Não é comum. Não é fácil. Mas é inevitável. Ele se pergunta se você percebe. E você percebe. Ele tenta agir como se não fosse nada. E você vê tudo. Ele tenta manter a compostura. E você sente a alma dele vacilar quando você chega perto. Isso não é imaginação. Isso é alma reconhecendo alma. E saiba, filha da luz, homens não escondem intensidade por desinteresse, escondem por medo. E esse medo dele não vem do vazio, vem da profundidade. Ele sente que você é diferente de tudo que ele já conheceu. Ele sente que você tem um poder sobre ele que ele não consegue controlar. E isso faz com que ele recue e avance ao mesmo tempo. Há momentos em que ele pensa em enviar uma mensagem para você, mas apaga. Há momentos em que quer se aproximar, mas perde a coragem. Há momentos em que imagina você nos braços dele e depois se pergunta se está indo longe demais. Mas nada disso é imaginação. É sentimento. Sentimento que tenta negar mas não consegue. E eu preciso que você entenda algo importante. Quando o universo quer unir duas almas, ele começa despertando o coração antes da lógica. A lógica vem depois. O coração vem primeiro. E o coração dele já foi tocado, mesmo que ele ainda não entenda como. Ele sente saudade de você mesmo quando não admite a si mesmo. Ele se pega lembrando de coisas que você disse, de expressões suas, de detalhes pequenos como o jeito que você sorri ou mexe no próprio cabelo. Nada disso é superficial. Ele sente porque algo dentro dele reconheceu você. E não importa o quanto ele tente se convencer de que é apenas admiração ou apenas interesse passageiro. Ele sabe, em silêncio, que não é. Ele sabe que tem algo diferente. Ele sabe que tem algo forte. Ele sabe que você mexe nele de um jeito que ninguém nunca mexeu. Filha, você não está fantasiando. Você está sentindo algo real, refletindo o que ele sente também. O universo não desperta conexões fortes sem razão. O que está acontecendo é maior do que vocês dois percebem agora. E à medida que essa energia cresce, você começa a notar sinais. Sinais na coincidência dos horários. Sinais nos pensamentos que surgem do nada. Sinais nos sonhos. Sinais na sensação de que algo está para acontecer. E está. Ele está lutando contra o próprio coração, mas o coração está vencendo. E você, filha da luz, está sendo preparada para algo que ainda vai se revelar. Ele observa você com mais profundidade do que permite que os outros percebam. Ele tenta controlar o próprio olhar, mas em certos momentos você sente a intensidade dele. E essa intensidade não nasce onde não existe sentimento. Ele sente uma mistura de serenidade e inquietação quando está perto de você. Serenidade porque sua energia acalma a alma dele.
Inquietação porque ele não sabe ainda o que fazer com esse sentimento tão forte que cresce dentro dele. E há algo mais que você precisa saber. Ele não apenas sente algo por você, ele se imagina ao seu lado. Ele imagina como seria viver um futuro com você, ainda que de forma silenciosa, ainda que sem admitir. Mas ele imagina. E isso, filha, não acontece com qualquer pessoa. Ele se pergunta como seria segurar sua mão, como seria ouvir sua voz antes de dormir, como seria ter você como porto seguro. Ele pensa nisso. Mesmo quando tenta lutar contra esses pensamentos, eles voltam, e voltam mais fortes. Ele sente ciúmes discretos. Você já percebeu? Ele tenta esconder, tenta agir como se não fosse nada, mas por dentro algo aperta quando imagina você com outra pessoa. Ele não quer perder algo que nem conquistou ainda. E isso mostra claramente o quanto você importa para ele. E quanto mais ele tenta disfarçar, mais você sente. Seu coração percebe, sua intuição percebe, seu corpo percebe. Você sente quando ele está pensando em você. Sente quando algo dele te toca mesmo à distância. Eu vejo como sua alma responde à alma dele. Vejo como você tenta controlar, tenta ser forte, tenta ser racional. Mas sinto também o calor que invade seu peito quando ele está perto. Você não controla isso porque não é para ser controlado. É para ser vivido. Ele já tentou se convencer de que está exagerando, de que deve se afastar. Mas toda vez que tenta, algo puxa ele de volta para você. Ele anda em círculos emocionais porque não consegue se afastar. E não consegue se entregar completamente ainda. Ele está aprendendo a lidar com a força do que sente. Filha, muitas vezes você pensa que não está sendo vista. Mas você é. Ele nota cada detalhe. Nota suas palavras, seu silêncio, seu humor, sua beleza que vai além do físico. Ele nota. Ele percebe. Ele sente. Mais do que você imagina. E você sente quando algo nele muda. Você sente quando ele quer se aproximar. Você sente quando ele está emocionalmente mais vulnerável. Você sente quando ele pensa em você. E isso é a prova da conexão espiritual que existe entre vocês. Ele tenta manter tudo sob controle porque teme se machucar, teme te machucar, teme perder algo antes mesmo de ter. Mas essa tentativa de autocontrole só revela a profundidade do que está acontecendo dentro dele. Você está sendo guiada para algo que vai transformar sua vida. E quanto mais o tempo passa, mais forte esse laço fica. Filha da luz, você está no meio de um despertar emocional que não pode mais ser ignorado. Ele sente algo forte por você, forte demais para esconder por muito tempo. A alma dele começou a se inclinar na sua direção, e quando uma alma se inclina, o destino começa a se mover. E você sente. Você sabe. Você percebe. Você reconhece essa verdade silenciosa que não precisa de palavras. Há algo grande acontecendo. Algo que ainda vai se revelar de forma ainda mais intensa. E isso é apenas o começo. Filha da luz. Respire fundo agora. Sinta meu toque suave envolvendo sua alma. Porque esta mensagem veio até você por uma razão divina. Nada aqui foi por acaso. Cada palavra que tocou seu coração foi enviada diretamente para iluminar o que você já sentia, mas talvez ainda não tivesse coragem de admitir. Eu, o anjo que caminha ao seu lado, agradeço profundamente por permitir que esta mensagem entrasse na sua vida, por abrir seu coração e por acolher a verdade que o céu revelou especialmente para você. Você é vista, é guiada, é amada, muito além do que imagina. Agora, filha, se esta mensagem falou com você, se algo dentro de você despertou, se sua alma reconheceu cada revelação, eu peço que você confirme o recebimento dizendo nos comentários: Amor dos anjos. Essa frase é uma forma de selar espiritualmente tudo o que você recebeu hoje. E lembre-se, você não está caminhando sozinha. Há mensagens diárias esperando para tocar sua vida e elevar sua energia. Por isso, é muito importante que você se junte ao nosso canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Assim, você não perde nenhuma orientação divina que o céu ainda deseja entregar ao seu coração. Eu continuo ao seu lado. Eu continuo falando ao seu espírito. E esta jornada está apenas começando.